Ainda. Oi, Não foi só caiu? o que eu Não, botei deu? para gravar aqui, tá? Pode Ah, falar. Ainda acho o que tem mais. sofrimento por antecipação. Isso, né? Um acidente de trabalho ainda acaba ocorrendo. Você sabe que 90% das nossas pré-ocupações, que são preocupações, elas não acontecem, tá, gente? Então, só de vocês escutarem isso já precisam aliviar o coração, tá? 90% das nossas pré-ocupações, elas não acontecem. Então, a gente precisa tirar da nossa emoção e perguntar: será que é uma preocupação real? E se for real, qual é a consequência disso? Como eu posso combater isso? De que forma que eu posso minimizar o impacto? Começar a encontrar soluções, tipo, racionalizar a tal da emoção. E é ansiedade também, né? Quando a gente fala de preocupações, tem a ver com ansiedade. A minha filha está viajando, está morando fora, eu me preocupo com ela todas as noites em casa, né? Meu filho saiu, eu estou sentindo isso, como é que eu faço? Ah, o trabalho, será que eu fecho esse negócio ou não? Será que vai dar certo essa licitação? E aí você fica com aquela sofrência, né? Aquela cabeça assim. Então pensa que tudo o que é para ser da gente vai ser da gente. Eu aprendi isso na minha vida. Se tá ruim um dia, no outro dia vai ser bom. Você pode ter certeza absoluta. Se tá ruim, vai passar. E se tá bom demais, também vai passar. Então, assim, se a gente sofrer por antecipação, seja por um ou seja por outro, a gente vai ser prejudicado em relação a tudo. Então, transforme isso em razão. Tipo assim, tô preocupado com isso, mas em vez de eu ficar preocupado, será que eu não consigo prospectar outra coisa, pensar em outra coisa, novas alternativas? Ocupa a mente com criatividade, com o pensar diferentes. Isso para todos, né, que colocaram isso como um sinal, de desenvolvimento. Quem mais aí traz? Alguém mais? Muito bem. Aqui, Gabriela. Oi, Gabi. Posso? Não te escutei, Oi, Gabi. tudo bem? Tô com Oi, uma, tem gente. uma companhia aqui. Tô vendo, tô vendo. Oi, gatinha. Tudo bem? Ah, Oi? Lindo. Oi? Enfim, eu também fiz ali. Eu tenho a parte da minha ansiedade, que eu tenho que melhorar ainda, né? Que é algo que me incomoda, mas eu percebi que mudou, que melhorou devido eu iniciar atividades físicas, coisa que eu não fazia há mais de 4 anos. Ótimo. Então, eu iniciei academia, vou cedo da manhã para não atrapalhar a minha rotina de noite com a minha pequena, enfim, a rotina de casa. E isso me ajudou muito. Eu me sinto muito melhor depois que eu comecei a fazer atividade física. Sinto que eu tomava remédio para minha compulsão alimentar, eu já não estou mais tomando, já me Uhum. ajudou muito. E iniciando até com um psicólogo agora para tentar outras coisas até que me incomodam, sabe? Mas também a respeito de a preocupação, né? O que vai acontecer para frente? Então, coisas que me bloqueiam, que não permitem eu fazer certas coisas, mas que já estou entrando num caminho para ter uma melhora. Para melhorar, a gente precisa querer, né? Algumas pessoas, elas ficam É, tão viciadas, não, não estou me referindo a você, mas estou me referindo ao ser humano, sim. muitas vezes se acostuma com a dor, se acostuma com a Hum, queixa. É aquela pessoa que tu pergunta, tu tá bem? Não, eu não tô muito bem hoje, tô com dor. Aí a pessoa te pergunta, tudo bem com você? Ai, tô mais ou menos hoje, tô com um pouquinho de enxaqueca. Tu sabe que eu também tô com uma enxaqueca? Nossa, mas que enxaqueca forte. Sabe aquela pessoa que muitas vezes ela tá sempre com uma dor ou um problema maior do que o seu? Então a gente tem que cuidar muito porque entra no automático. Aquilo que a gente faz que a gente nem aham, é que nem dirigir. A gente vai e faz e depois, puxa, por que que eu tô agindo assim? Por que que tô me comportando assim? Por que que é a minha forma de fazer desta forma? Então todo esse processo faz com que muitas vezes a gente se vitimize e a uhum, gente não trate. Então a gente tem que querer estar bem, né, Gabi? Parabéns aí pelas tuas iniciativas e pelas sim. suas atitudes. Obrigada. Que bom, que bom. Gente, Vanessa, Luana, Gia, alguém mais gostaria de compartilhar sobre as suas emoções? Planinho, fizeram o planinho direitinho ali, gurias? Beleza.
Então, seguimos, tá? Olha só. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do ambiente. Ambiente doente adoece pessoas. Anotem isso aí, por favor, tá? Ambiente doente adoece pessoas. Então, quando eu tenho consciência sobre mim mesmo, pensamos, nos emocionamos, e é nossa consciência crítica que ela apura a nossa capacidade de escolha. Quando a gente busca pela gente mesmo, nosso eu próprio que a gente fala, né? A gente busca ser transparente com a gente mesmo, não fica dourando a pílula. Eu brinco, não fique passando a mão na tua própria cabeça, mapeie as tuas insensatez, peça desculpa quando você erra, peça perdão, reconheça os seus erros, porque tudo isso vai construir pontes suas com suas pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor. E vai fazer muitas vezes que eletrifique sua mente com choques de lucidez. Tipo, Andréia, acorda, Andréia. Bota um relógio, bota um óculos, olha, se liga, Andréia. Agora você já fez o curso com a Alessandra, você não pode entrar na mesma linha. Então, assim, se policiem, se cobrem, estiquem a régua, estiquem o elástico até onde dá, para ter certeza que vocês vão conseguir dar conta de todo esse processo. Então, gente, quanto mais maduro eu fico, e não importa a idade, tá? Quanto mais maduro e mais equipada a minha mente, ou seja, com recurso, falei tanto recurso para vocês, eu dei ferramenta de reflexão, falei de livros para ler, falei sobre meditar, falei sobre fazer atividade física, falei sobre ir num psiquiatra se necessário, numa terapia, a respiração. Usar os gatilhos mentais para a gente se acionar. Nossa, quanta coisa vocês estão levando. Espero que tenham feito bom proveito de tudo isso que a gente viu até aqui, porque não está faltando recurso. Vocês estão equipados, vocês estão indo para a guerra, aquele soldado com tudo, com a mochila cheinha de recurso para vocês vencerem esses obstáculos que se tem com relação à inteligência emocional. Então, quanto mais maduro, quanto mais equipado, o meu eu terá mais condições de se tornar o autor da própria história. Ninguém define a minha história, eu defino. O eu maduro tem a capacidade de gerenciar sempre com muita sabedoria e relevância as nossas janelas saudáveis e temáticas e traumáticas, desculpe, que foram arquivadas durante a nossa existência por meio das experiências com os nossos avós, pais, tios, professores, colegas, líderes religiosos e no ambiente de trabalho. Lembra que eu falei que lá atrás os meus pais diziam o quê? Que quem era rico não entrava no céu, porque ele ia na igreja e escutava isso. Lembra que eu falei para vocês? Então, era bom ser pobre. E daí, o que que acontecia com a vida escassa, a vida com dificuldades. E que dinheiro era coisa do diabo, essas coisas todas. Não sei se vocês escutaram essas coisas. Então, isso de alguma forma gera crença limitante na gente e nos bloqueia, e a gente, quando percebe, está agindo da mesma forma. Se aquele está andando de carrão é porque roubou. Se aquele construiu a sua casa, é de onde que está tirando dinheiro para conseguir realizar. Então, assim, eu sempre querer um processo de autossabotagem e muitas vezes sabotagem do outro pelas nossas crenças limitantes. Então, vamos nos dar conta desses eventos traumáticos e vamos substituir por janelas saudáveis que foram arquivadas durante a nossa existência. Ainda, quando a gente aproveita com intensidade os momentos, é o que nos torna realmente realizados no nosso campo emocional. Eu tô aqui, eu tô presente. Eu tô aqui no meu momento presente. Se a mente, se na mente o oásis e os desertos, os céus, os infernos estão tão próximos, a gente precisa assumir o protagonismo para a gente não ser sabotado por nós mesmos. E o que que difere um eu maduro de um eu frágil? Que vocês fizeram o teste também ali do estresse. É como você reage diante das turbulências emocionais. Deixemos que passe, desviamos delas ou as enfrentamos? Agora eu quero perguntar para vocês que estão aqui no nosso workshop. O que difere a gente do eu maduro para o eu frágil? Como você reage frente às turbulências emocionais? A gente deixa passar
A gente desvia delas ou a gente enfrenta? Bom, eu vou compartilhar com vocês. Eu, Alessandra, eu espero passar, depois eu enfrento. Eu não desvio, porque eu já desviei muito na minha vida e eu adoeci muito por desviar. Esse é o meu jeito. E aí eu pergunto para vocês, deixa eu interromper aqui que eu quero ver algum rostinho, por favor, só um rostinho aqui para mim, por favor, tá? Ok, ótimo. A Francesca aqui, né? Hein, Francesca? Quando tem uma adversária, tu espera passar, tu desvia ou tu enfrenta? Quando tem uma dificuldade, assim. Travou, Francesca. Quando tem uma dificuldade, ela trava, gente. Ela trava, né? Olha só. Travou. Hein? Alana, você está bem falante hoje. Quando tem uma dificuldade, você para, repensa, né? Você enfrenta ou você desvia? Eu enfrento. Como que tu acha que seria melhor você agir de agora em diante? Parar, pensar antes e depois escolher a melhor forma de lidar com a situação. Técnica do silêncio proativo. Lembram que a gente falou sobre isso? Excelente, perfeito. Francesca, você paralisou aqui, eu não consegui te escutar, mas tá tudo certo, tá? É muito importante o que eu acabei de trazer para vocês. Muito, muito mesmo. Então, o eu maduro, ele sabe como agir. Então, a gente precisa ampliar a visão. Para ampliar a visão, a gente tem que parar e refletir. O silêncio proativo. Para a gente conseguir enxergar a visão do mundo de um pouco mais complexa, né? Desenvolver a autocrítica, ver onde eu tô certo, onde eu tô errado, para daí então eu ir em direção para o enfrentamento, né, Alana? Então, assim, eu sou corajosa, eu sou forte, eu enfrento. Até que porque você praticou muito esporte, né? E a prática do esporte eu tenho que competir, eu tenho que enfrentar, e isso nos torna líderes. Só que ser líder não significa que tu tem que estar sempre puxando a carroça. Às vezes tu tá lá no, como é que é, o meio de campo é importante para fazer com que o gol seja acertado lá na frente. Fez sentido o que eu disse aí? Eu falei bobagem. Não é? É bem isso, né? Então a gente desenvolve a nossa capacidade de autocrítica, a gente desenvolve a escolha para a gente assumir a gestão do teatro da nossa mente. Vocês lembram daquele vídeo que eu passei ontem, perto do finalzinho, que era os dois, o casal no restaurante? Que se passava o teatro, né? Um teatro ali, né? O teatro da minha vida, ou eu assumo ele, ou ele se volta contra mim. Algumas opções inteligentes de atitude. Primeiro, gente, ó, como é importante isso aqui, ó. Entenda quais situações podem levá-lo a perder o controle. Será que você consegue identificar o que mais te incomoda, o que te perturba e te deixa doente? Agora eu quero escutar vocês. Qual situação que te leva a perder o controle? Como tu lida com ela? Vocês não perdem o controle, vocês são maravilhosos. Que orgulho de vocês. Trânsito caótico. Não quero ir. Fila de supermercado. Eu não gosto de fila em lugar nenhum, tá, gente? Não gosto nem de fila para atendimento. Não gosto de nada de fila. Evito tudo isso para quê? Porque isso me estressa, para mim é perda de tempo. Uma vez eu marquei vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu marquei uma consulta no psiquiatra, às 1h30 da tarde, tinha meus compromissos, então uma consulta 1 hora, né? Me organizei para estar lá 1 hora. 2h e pouco, o psiquiatra não tinha me atendido. E daí a secretária, fulana, olha só, eu marquei a 1h e pouco, né? Eu tenho meus compromissos, não tô conseguindo. Tipo assim, esse horário, para mim, já passou. Daí, vou ver, o doutor disse que você vai ser a próxima. Tá. Me atendeu umas 2h40. E daí a primeira coisa que ele fez pra mim, foi a primeira vez e a última vez que eu fui com esse psiquiatra, tá? Ele me disse assim, ó, tu não gosta de esperar, Alessandra? E eu disse assim, não, eu tenho os meus compromissos, eu tenho hora marcada para eu fazer as coisas, né? Então, veja que ele já veio me julgando, porque mas na verdade quem errou foi ele, porque eu tinha horário marcado, concorda? Imagine eu marcar os meus mentorados em fila de espera ali, de hora em hora, aí eu atendo a Lana e a Larissa tá marcada na sequência, eu faço esperar ela 1h30, ela vai ficar me esperando? Não fica. Tu não tem esse tempo mais. O mundo não nos proporciona essa disponibilidade do rei médico, tá? Lembra do médico antigo? O rei médico que botava 500 pacientes e ficava atendendo de 10 em 10 minutos o paciente e a gente ia ficar esperando a bondade do rei médico. Não.
Foco na excelência do atendimento. Foco na jornada do cliente. Tu é um paciente, mas tu é um cliente para voltar ali, pagar a consulta para aquele psiquiatra caríssimo, porque é experiente e é antigo. Eu preciso ser bem tratado, eu preciso ser respeitado. E no momento que eu sou atrasado numa consulta 1h40, faltou respeito comigo. Concordam? Trata-se disso, gente. Trata-se disso. Então, assim, eu não quero ser atendida por um médico que vai fazer eu esperar 1h30 para ser atendida. E olhem como melhorou os atendimentos médicos nos últimos tempos. Se você aqui em Passo Fundo, por exemplo, os atendimentos na área da saúde estão muito bons, tá? Eles estão, assim, atendendo muito bem, mas ainda tem alguns que fazem a gente passar por essas coisas, né? E daí, para mim, isso não serve. O que que tira vocês do sério? Já compartilhei minhas vulnerabilidades aqui, agora eu quero escutar vocês. Alana, o que que te tira do sério? Ah, muitas vezes tem que explicar a mesma coisa 5 ou 6 vezes e a pessoa pede novamente. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que aprender, que talvez as pessoas não tenham tanta facilidade quanto eu para aprender. Então, tipo, vão perguntar, às vezes vai ser normal. Tipo, eu tenho bastante isso com as lojas. Hoje mesmo eu expliquei na semana passada uma forma de fazer e a loja veio hoje me questionar novamente, tipo, como se fosse diferente. Aí, tipo, eu respirei hoje, aí a Aline, que tá trabalhando comigo, ela é muito calma, ela me disse: me fala que eu transformo o que você vai falar em palavras mais doces. Aí eu falei para ela e ela passou de uma forma melhor pro pessoal. Excelente, ótimo. Isso, um ajudar o outro, né? E assim, uma coisa que eu aprendi dentro das organizações é, se várias pessoas estão tendo dúvida com as mesmas coisas, então eu tenho que clarificar a informação, criar uma cartilha, criar um processo, fazer algo nesse sentido para poder dar soluções. E às vezes é pegar assim, ó, vou te encaminhar o print do como fazer. Hoje eu estava atendendo uma mentorada e ela, como que eu faço isso? Eu disse assim, deixa eu abrir aqui o computador, abrir um PowerPoint, eu vou desenhar para ti passo a passo, tu nunca mais vai se perder, porque se eu falasse para ela, ela não ia anotar, ela não ia registrar e aí ela ia ter problema de fazer o ajuste do processo. Então eu escrevi e mandei o arquivo para ela. Quando ela precisa, vai estar lá. E se ela me perguntar, Ali, como é que eu faço isso? Tá lá naquele material que eu elaborei junto com você. Aí eu faço isso? Vai lá. Porque aí, às vezes, as pessoas têm preguiça, querem que você faça. Muitas vezes eu faço curso de formação de mentores e eles me dizem, Alessandra, tu pode me mandar a ferramenta tal? Eu disse assim, ó, tá lá nos materiais que vocês receberam pós-curso, as ferramentas estão todas soltinhas. Vai lá no arquivo e tu baixa tudo e tu pega. Vou te mandar agora, mas na próxima vez tu vai lá que tem tudo lá. Não vai te faltar uma ferramenta. Eu não sou mal educada, não sou grosseira nem nada, mas eu indico o caminho. E aí tu se posiciona também, Alana, porque senão tu vai ficar guardando a raiva, entendeu? E acumulado explode de novo, né? Muito bem, muito bem. Andréia, o que que te tira do sério? O que que te tira do sério, Andréia? Quando eu sou desafiada, eu fico muito Desafiada em ansiosa. quê? Geralmente as pessoas gostam de ser desafiadas, tá? Se me disser que eu não Hum, consigo, minha filha, mas eu provo por A mais B que eu consigo. Eu, por exemplo, gosto de um desafio. E você ser desafiada, você não gosta. Não. Por quê? Uhum. Eu acho que me tira do meu centro. E Tirando o teu daí eu centro, tenho eu gosto de dificuldade. trabalhar de forma organizada, do jeito que faz Isso. sentido. Muito bem. Excelente, gente. Quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente sabe. Quando vem aquelas emoções que, lembrem que o medo e a raiva são as emoções mais intensas, são aquelas mais difíceis de gerir as reações. Anotaram isso, né? Eu falei isso durante os nossos 3 encontros. O medo e a raiva são os que geram as emoções mais intensas. Então, olha para ti, o que que eu tô sentindo? Tô sentindo raiva, tô sentindo medo, medo de ser desafiada porque talvez eu não dê conta, medo de ser desafiada porque eu não gosto de fugir da minha rotina. Então, eu tenho que entender o porquê que eu tô sentindo isso, tá, Andréia? O medo do É, julgamento, olha. foi o que eu pensei. A necessidade de aceitação do que o outro vai pensar. Eu vou te ensinar uma Uhum. técnica bem legal do que o outro vai pensar. Quer ver? Vira pro lado assim, faz assim, ó, beijinho no ombro. Entendeu? O que o outro vai pensar, tu não tem que se preocupar, isso é problema dele. Tá? Ele vai ter que lidar com as suas crenças, ele vai ter que lidar com as suas limitações. Eu me comprometo comigo.
de ser um ser humano melhor todos os dias, de corrigir as minhas falhas, de olhar para mim e ver, puxa, eu poderia ter agido diferente. Olha só, isso aqui me tira do sério. Eu tenho que me preocupar comigo. Agora, vai ter gente que não vai gostar da gente. Tá tudo bem. Eu sei que tem gente que não gosta de mim. E tá tudo certo. Nem Deus agradou a todos, gente. Tem N religiões, tem N tipo de crenças e assim por diante. Por que que a gente tem que atender a expectativa dos outros o tempo inteiro? Cada um com as suas expectativas, entendeu? Então, o que que acontece quando a gente tem uma expectativa grande com o outro? A gente se frustra, porque o outro nos decepciona, o outro falha, como você decepciona outras pessoas. Então, nada melhor do que a gente olhar para dentro da gente mesmo e a gente se curar e deixar para trás isso. Por que que eu não falava em público quando eu era mais jovem? Hoje eu sou uma papagaia, né? Vivo de palestras, né? Ainda me pagam para isso. Olha só que interessante, né? Por que que eu não falava em público? O que que vão pensar de mim? E se eu falar uma palavra errada, será que não vão debochar de mim? Será que não vão rir de mim? E eu pensava isso, Andréia, preocupada com isso me travava e me impedia de eu ir além, de enxergar todo o meu potencial, de mostrar todo o meu potencial. Até que um momento eu comecei a trabalhar para dentro e enxergar o meu valor. Então, Andréia, comece a reconhecer o teu valor, comece listar o que que você acha que você tem de bom. Peça para as pessoas o que que elas enxergam de bom em você, para que você possa ir relacionando e colocando ali as coisas boas que você tem. E aceita. Sabe aquela história? Se alguém te disse, aceito. Se alguém te dá um elogio, você aceita. Nossa, Alessandra, como tu é maravilhosa. Nossa, obrigada, estou muito feliz. Muito grata por isso. E uma vez imagina, que isso? Eu fazia assim, e o que que é? Que resposta é essa? Eu não mereço. Estou até envergonhada que estou recebendo elogio porque eu não mereço isso, porque a gente botou na cabeça lá atrás que a gente não era digno de merecimento. E aí eu volto para nossa roda da prosperidade que eu falei no primeiro dia. Olha que eu estou empolgada hoje, hein? Olha só. O dar, o receber. A gente dá, a gente doa, a gente entrega. Tem gente que só gosta de dar e não gosta de receber. Quem não recebe, Andréia, é porque acredita que não é digno de merecimento. Quem não dá é egoísta. Pensa em só para si. E aí escassa as coisas. Então é o dar, o receber. Agir, fazer o movimento. Então eu vou escrever, eu vou aceitar, eu vou ter alto amor por mim, e aí então eu vou ser grato, eu vou perdoar quem erra comigo e assim por diante. Estão lembrados que eu falei isso? Dar, receber, agir, perdoar, agradecer, ser grato. Fez sentido para vocês isso? E tenham alto amor. Vocês são maravilhosas do jeito que vocês são. Busquem dentro de vocês o que faz vocês felizes. Esse é o ponto. É a coisa mais fantástica do mundo. Nós vamos falar muito no Ouse sobre isso, viu? Muito no Ouse. Então, faça um esforcinho aí para vir. Então, olha só, entender o que que te tira do sério, o que que te deixa doente. Nossos comportamentos nem sempre são lógicos. Muitas vezes agimos de determinada maneira sem entender por quê. Isso acontece porque a gente tem os nossos arquivos das nossas memórias, das nossas experiências que a gente teve ao longo da vida. Principalmente, gente, se houve ou não a intervenção do piloto eu. Eu pilotei a minha nave. Eu sou o piloto do meu cérebro. Segunda opção inteligente aqui de atitudes, né? Olhar nos olhos das pessoas e dizer: talvez você tenha razão. Como será que a outra pessoa reagiria, Lana? Às vezes o outro pode não ter razão, mas lembre-se que no foco da atenção, a melhor forma de atingir o outro não é pela razão, mas sim pela emoção. E aí você traz a pessoa. Talvez você tenha razão. Recuo, eu vou refletir para ver o que é melhor fazer e depois eu enfrento, não no calor da emoção. Fez sentido? Tá certo, você tem razão. Vou pensar sobre isso.
recua, para não demonstrar aquelas atitudes e comportamentos que não são inteligentes, que vão deixar você uma pessoa feia, tá, gente? Porque vocês são lindos. Então, vão deixar você uma pessoa feia, recua, para que você se torne realmente uma pessoa agradável e de boa convivência. Porque o grande segredo, gente, é o relacionamento. É como a gente se dá com as pessoas. A gente consegue tudo o que a gente quiser se a gente acertar a forma da gente se dar com as pessoas. Então, isso significa avançar ou recuar, parar e refletir para que eu seja assertivo. Terceira opção inteligente: um elogio sincero, um abraço, um sorriso acolhedor. Eu gosto muito de elogiar a Gi, porque eu acho a Gi uma profissional extremamente competente. O que tu pede, ela tem, e se ela não sabe, ela corre atrás, ela busca, ela dá uma solução, ela tem ideias. E quando eu elogio ela, eu vejo que ela fica feliz com o elogio. Eu vejo. Quando a gente reconhece a pessoa e ela fica feliz com o elogio, a gente se motiva ainda mais a valorizar ela, porque percebe que ela gosta disso. E isso é importante. Então, quando um elogio for sincero, é isso, Gi? Sim ou sim? Adora, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, não adianta, né? É, mas tem que ser sincero, né, Gi? É Tem que ser, verdade, tem que ser né? sincero, senão a gente até percebe nas atitudes da pessoa quando é uma coisa forçada, né, Ali? Não, a gente sabe, né? Que é só para É, dizer o que tá fazendo, bem é simples. verdade. Ótimo, então. Então, assim, ó. Esses mecanismos aqui que eu falei, essas atitudes inteligentes, quando elas são bem utilizadas, elas abrem aquela janela boa, né? A janela light, faz com que a pessoa muitas vezes se desarma e o circuito fechado da memória, no qual o eu do outro deve estar preso, a pessoa se abre. Então, em vez dela agir mais dura comigo em determinado momento, se eu errar com ela, que pode ser que eu erre, lembre, eu sou humano, a gente erra, a gente tem os nossos defeitos. Então, o que que acontece? A gente libera e a relação ela começa a evoluir, ela começa a melhorar. Então, um sorriso acolhedor, um elogio sincero abrem as portas, desarma quem está armado e pronto para brigar. Sabe o que existe em comum entre todas essas possibilidades? A situação era exatamente a mesma, Alana. Foi o que tu relatou ali. O que mudou foi o olhar e a atitude dessa situação. Você conseguiu hoje, parabéns. E a Aline foi a pessoa que te ajudou. Seja grata a ela, lembre de agradecer a ela, porque assim, ó, você conseguiu e você percebeu e você se deu conta. Talvez se você não tivesse aqui no nosso workshop, você tivesse agido do teu jeito e tu achando que tu estava super certa, não é? E como você vem aí de um treinamento, do desenvolvimento, você já está muito mais madura. E esse amadurecimento vai te levar cada vez mais longe. Esse é um ponto muito importante. Quanta energia emocional inútil que a gente gasta brigando, deixando da gente ficar escravizado por sentimento ruim, porque isso é tóxico, dá câncer, eu sempre falo, né? Agindo de forma grosseira, indo ao ataque. O resultado sempre será ruim, gente. Então, até quando a gente vai ser vítima do nosso eu passivo? Eu domino a minha nave? Estou eu no comando desse navio, desse avião, desse helicóptero, ou esse jatinho, seja o que for, dê o nome que você quiser para o seu cérebro, para sua mente. Você domina. Surpreenda a si mesmo. Tenha em suas mãos as rédeas da sua história. Em que tipo de situação você costuma perder o controle? Sempre, né? No trânsito, quando alguém fala mal de você na frente dos outros, quando alguém dentro de sua casa desobedece uma ordem sua, quando alguém faz algo específico que você não gosta. Quando que você perde? Comece a anotar essas situações que fazem com que você perca o eixo. E busque formas maduras e saudáveis. Quando a gente conhece os nossos gatilhos e a gente conhece a nossa psique, os gatilhos inteligentes, para que a gente possa acessá-lo em situações de conflito, no dia a dia, a gente vai optar por ser leve, ser livre e ser sábio. E sabedoria é a coisa mais fantástica que existe no ser humano. Viva diariamente a arte da paciência e a arte da humildade. Anotem aí, paciência e humildade. Paciência e humildade. Porque é fundamental a paciência
para apostar tudo que a gente tem naqueles que pouco têm paciência. Porque tem uma música do Titãs que tem um trechinho assim, ó. Seja tolerante com quem erra feio e bastante. Porque quem não erra, a gente não precisa ser tolerante, né? A gente não precisa tolerar quem nunca erra com a gente. Alguém que é respeitoso, alguém que nos elogia, alguém que é agradável. A gente não precisa ser tolerante, mas você precisa ser tolerante com quem erra feio e bastante. Aí sim, por isso que você precisa treinar a tua paciência. E aí nós trazemos para os exemplos das lojas, né, Alana? O quanto eles erram com a gente, o quanto eles pisam na bola com a gente muitas vezes, para a gente entender que eu não tô na mesma vibe do teu avião. O meu avião tá dominado, eu tô aqui dominando todos os comandos, tenho todos os controles, estou na velocidade adequada, na altura adequada, na latitude em direção aonde eu quero ir, porque eu sei o meu objetivo e onde eu quero chegar. Tu não vai me fazer eu perder a paciência. Não vale a pena eu sentir dor de estômago por sua causa. Não vale a pena eu tremer de raiva por você. Você vai lidar com as suas dores. Você vai trabalhar a sua mente. É isso que. Mas você tem que pensar, não pode dizer, né? Porque se disser daí, acabou com toda a paciência e a tolerância que tu tá trabalhando dentro de si. Você tem que dizer para ti isso. Isso é teu, fica para ti. Isso é teu, eu não vou pegar o que é teu. Fez sentido, gente? Então, é fundamental a gente ter paciência, humildade e paciência. A humildade para dar outras chances para as pessoas, quantas vezes for necessário, para você mesmo e para as pessoas que você ama. Eu sempre falo para os líderes, vocês precisam amar as suas pessoas porque ele vai falhar contigo. Ele vai pisar na bola contigo, esteja disposto a perdoar, porque se passou, passou, segue em frente. Claro que muitas vezes não tem perdão, às vezes o erro é grave demais, coloca em risco. Aí a gente tem que ter o discernimento, o bom senso, as regras, as normas dentro de uma situação. E também aquilo que é tolerante para nós, porque temos os nossos próprios valores, né? Então, isso é muito importante. Então, veja aqui a humildade para ter tantas chances quando vocês forem necessárias para destinar as pessoas. Tudo bem até aqui, gente? Qualquer coisa vocês me parem, tá? Eu amo esse conteúdo aqui dessa última aula, porque ele é suave, leve e nos ensina tanto. Coloque-se na posição de um ser humano em construção, um eterno aprendiz. Eu não sei tudo o que eu poderia saber. Eu posso aprender muito mais. O meu cérebro ele tem uma capacidade infinita de aprendizado. Eu não vou desaprender aquilo que eu aprendi. E conhecimento não ocupa espaço. É através do aprimoramento que faz com que a gente tenha muita vontade de mudar e que a gente tenha disciplina. E para tornar a tarefa que ela fique um pouco mais acessível, é importante vocês avaliarem como que a gente mergulha no mundo profundo das nossas ações externas. A gente precisa aprender como pensar. E aí, gente, treine seu eu para ser forte e madura. Na página 37 da apostila, eu vou abrir ela aqui para compartilhar com vocês. Eu deixei ela abertinha já. Só um minuto. Tá passando tão rápido hoje, meu Deus. Daqui a pouquinho a gente já encerra. Pronto, já achei aqui a apostila. Abrindo aqui. Esse exercício aqui eu vou explicar por último para vocês. Esse exercício vocês vão fazer por 21 dias, tá? Então, o treine seu eu para ser forte, ele tá aqui, ó. No finalzinho, depois dos 21 dias, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Com bastante calma. Bom, conforme vimos nas aulas anteriores, o eu é a consciência de nós mesmos. A consciência de que existimos, pensamos, nos emocionamos, é a nossa consciência crítica, a nossa capacidade de escolha. Por isso que a gente tem que treinar o nosso eu. A busca do nosso próprio eu consiste em ser transparente com a gente mesmo, mapeando as nossas insensatez, construindo pontes com as pessoas que estão ao nosso redor, eletrificando a nossa mente com choques de lucidez. Quanto mais maduro e mais equipado, mais o eu terá condições de se tornar autor da própria história.
O eu maduro tem a capacidade de gerenciar com sabedoria e relevância de todas as janelas saudáveis e traumáticas que foram arquivadas durante a nossa existência, que são as nossas memórias que estão ali gravadas, conscientes ou inconscientes, e faz com que a gente assuma o protagonismo das nossas vidas para que a gente não se sabote, porque às vezes a própria pessoa se mata, eu digo, né, no sentido imaginário. Ela se sabota para não alcançar o objetivo, Andréia. Então, eu me saboto para não me expor, porque se eu me expor, eu posso ter sucesso. E eu não sei o que eu vou fazer com esse sucesso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O ser humano é tão complexo. Então, o que difere um eu maduro, um eu forte do eu frágil é como ele reage diante das turbulências emocionais. Deixemos que elas passem, desviamos delas ou as enfrentamos. A melhor conduta, talvez, fosse fugir como seria a nossa atitude, embora seja a decisão mais frequente dessa tomada, né, que a gente deve ter. Em primeiro lugar, porque é impossível o eu fugir da gente mesmo. Em segundo, porque se o eu exercitar paciência para deixar as emoções angustiantes se dissiparem espontaneamente, que daí passa aquela emoção angustiante e seguir em frente, cairá na armadilha da autoilusão. A paciência não importa, não, a paciência é tão importante nas relações sociais e é péssima se significar a omissão do eu em atuar nas crises psíquicas. Apenas aparentemente elas se dissiparão. Serão arquivadas no nosso córtex cerebral e farão parte das matrizes da nossa personalidade. O eu tem que gerenciar todos os dias milhares de emoções, sentimentos e pensamentos. Ele deve gerenciar constante duelo entre os dois territórios psíquicos, a lógica e a emoção, a razão e a emoção. É o vermelhinho e o azulzinho. Lembram ontem do jantar? O vermelhinho ou o azulzinho? O azulzinho eu sou delicado, eu sou respeitoso, eu sou calmo. O vermelhinho eu sou bravo, eu sou invasivo, eu sou intempestivo. Qual deles eu vou escolher? Sou eu que escolho. Então, a nossa psique precisa fazer esse jogo da mente. O território da lógica se caracteriza pelo raciocínio lógico linear, pela existência de leis, de regras, de pensamentos. É fundamental na análise desse fenômeno, no estudo da história, da matemática, das leis do universo, química, física, resolução de problemas práticos e concretos, como a questão financeira e administrativa. A humanidade recebeu muitos benefícios com o desenvolvimento desse território. Ele é muito importante para nosso dia a dia, para uma gestão pessoal e profissional mais equilibrada e pessoal. Aí, gente, o que eu falo para vocês? Vocês precisam entrar nesse território que é a perspectiva do pensamento lógico linear para melhorar as relações, desenvolver um olhar unifocal. E esse olhar unifocal desenvolve uma visão que interpreta a vida exclusivamente a partir desse território. Isso pode ser nocivo muitas vezes, nas quais se exige sensibilidades e habilidades emocionais para resolver problema. Quanto mais alto o executivo, mais nessa linha do racional ele é. E ele às vezes precisa resolver questões emocionais. As pessoas que se fecham exclusivamente nessa forma de ver o mundo podem tornar-se inflexíveis, rígidas, frias, demasiadamente calculistas, insensíveis, incapazes de enxergar além do concreto. 2 mais 2 é 4. Só que quando a gente fala de emoção e de gente, talvez nunca chegue a 4. Esse território psíquico, gente, é muito importante, mas sozinho a gente não pode resolver uma visão muito ampla da vida. O território da emoção é pautado em sentimentos saudáveis e não saudáveis também. Ele é fundamental nos relacionamentos, no autoconhecimento, na busca pelo sentido da vida, pelo prazer. E uma vez que nos ajuda a identificar nossos sentimentos, percebe os sentimentos dos outros, desenvolvemos relações mais empáticas com as pessoas, criamos vínculos, conhecemos nossos anseios mais profundos, o sentido da vida que buscamos e o prazer genuíno daquilo que nos faz bem. Sem estas habilidades, não construímos uma vida
plena e não promoveríamos qualidade nas nossas relações e em nossa saúde psíquica, pois depende fortemente da nossa vida emocional. Agora, por outro lado, nem todas as emoções desse território são saudáveis. Uma pessoa, porém, que vive somente no território da emoção pode se tornar hipersensível, frágil, incoerente, inconsequente, não pensa no amanhã. Pode se tornar compulsivo, impulsivo, muito mais fácil de ser manipulado. Por esse motivo, o território emocional é essencial para a felicidade e paradoxalmente perigoso se acreditarmos cegamente em tudo que a gente sente, como se isso fosse tudo verdades. Então, esse é um ponto muito importante. Tanto sobre nós quanto para os outros. Então, cuidado com as nossas verdades, né? É preciso trazer o território da lógica nos momentos. O que esse texto está trazendo aqui para resumir um pouquinho para vocês? Razão e emoção. Controle do eu, maturidade do eu. Se vocês olharem aqui, ó, o eu deveria saber usar os instrumentos específicos para o enfrentamento e a reciclagem dessas mazelas emocionais, que é o que nós estamos aprendendo nesse workshop. Mas que tipo de ferramenta ele usa diante dos medos que furtam a tranquilidade dele, que roubam a tranquilidade dele? Os medos, as fobias, tudo isso vão embora, mas muitas vezes do fundo ficam, vão sendo depositados nos bastidores da nossa memória e vai acumulando. Vão desertificando o território da emoção. Quais atitudes o eu toma diante do humor depressivo que esmaga o encanto da existência, aquelas pessoas que são amargas, né? Dos estímulos estressores que nos tiram do ponto de equilíbrio, dos pensamentos que vocês falaram ali antes, né? Sofrimentos por antecipação, da ansiedade, da irritabilidade. Infelizmente, o eu é treinado a ficar calado num lugar em que não se admite ficar quieto. É adestrado para ser submisso no único lugar e não se admite ser um servo. É aprisionado no único ambiente em que só se é inteligente, saudável e feliz se você for livre. A resposta não está no eu doente, mas sim no eu saudável. Então, precisamos neutralizar nossas emoções, as emoções intensas e negativas, ou ficaremos escravos das nossas mazelas psíquicas. Precisamos desenvolver um terceiro território, o multifocal, que é aquilo que você faz, Alana. Para, silêncio proativo, deixa passar aquela emoção intensa, pensa na melhor solução, e aí sim, o enfrentamento. 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, gente, não vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês. Então, preste atenção que esse território é responsável pelo equilíbrio da lógica e da emoção. A gente deve usar a arte da dúvida e da crítica para dar choque à lucidez da emoção e usar a sensibilidade para aperfeiçoar, para aprimorar, para ampliar a nossa percepção reducionária de lógica. Então, nem 100% emoção e nem 100% razão. É 50%, 50% usando na medida e no momento certo. Precisamos ampliar a nossa visão do indivíduo e do mundo, desenvolver a autocrítica e a capacidade de escolha para assumirmos a gestão do nosso teatro da mente. O trabalho é árduo, requer perseverança, treinamento para gerenciar pensamentos e emoções. Quando a gente pensa de forma multifocal, põe vários focos, não se adquire de imediato porque desejamos. É preciso muita dedicação para mudar nossa forma de pensar, de sentir, de agir. O território multifocal analisa a situação dos múltiplos ângulos, que é olhar sobre vários ângulos, e determina o eu não viver daquela forma, ofensa e nem a órbita do ofensor, nem ser ofendido, nem ser o ofensor, graças à capacidade de crítica, de dúvida, de determinar que possui capacidade de fazer escolhas saudáveis na vida. É biológico sermos direcionados ao mesmo território da emoção e da lógica quando estamos diante de uma situação, nosso eu, por várias vezes é ancorado nesses territórios. Mas, à medida que a gente alarga a consciência crítica sobre o que acontece em nossa mente, a gente passa a dominar os territórios, desenvolvendo essa visão multifocal. E aqui, ó,
Primeiro passo, entenda quais situações podem levá-lo a perder o controle, que foi o que a gente falou. Você consegue identificar o que mais te incomoda, o que te perturba, o que deixa doente? Primeira dica, silêncio proativo. A Lana pegou, trouxe o exemplo real de como funciona o silêncio proativo. Segundo, olhar nos olhos das pessoas e dizer, talvez você tenha razão. Isso é muito importante, já vimos ali. Elogio sincero, um abraço, um sorriso acolhedor, importantíssimo para a gente crescer. E aí, gente, em que situação, que tipo de situação você costuma perder o controle? Reflexão sobre isso. Segundo passo, busque formas maduras e saudáveis. Terceiro, coloque-se em posição de ser humano em construção, um aprendiz. Começar, gente, é o primeiro passo. Não desistir é o segundo. A gente não pode desistir, né? Então, quando a gente fala de praticar o eu maduro, aqui eu resumi um pouquinho o texto, ele é extenso. Quando vocês se sentirem estressados, quando vocês se sentirem injustiçados, quando vocês se sentirem magoados, quando vocês não estiverem bem, vocês venham para cá e leiam essa ferramenta. Você vai gastar, sei lá, 10 minutos que eu gastei aqui com vocês, que eu investi, né, com vocês nisso. E ele traz uma tomada de consciência, um amadurecimento sobre essa situação. Deixa na gaveta. Se tu perceber um colega estressado, entrega para ele. Se tu perceber um filho estressado, um marido estressado, um amigo estressado, manda para ele. Porque quando você treina o eu para ser forte e maduro, você tem sucesso na vida. Isso é inteligência emocional. Esse texto é fantástico, não é mesmo, gente? Fantástico. Eu já vou explicar a ferramenta de cima, que a partir de hoje, então, vocês têm muito recurso para vocês usarem para trabalhar a inteligência emocional. E vocês podem fazer esse exercício por 21 dias. Você vai colocar assim todos os dias, vai preencher, chega em casa e escreve mudanças que eu percebo em mim, né? Seu desafio, além de continuar praticando silêncio proativo, que vocês viram que é a chave para a autoconsciência das emoções, para o equilíbrio entre lógica e emoção, né? Isso é muito importante. Olha para você e se analisa de forma crítica suas conquistas pessoais. A proposta é que você escreva 21 dias a partir de hoje as mudanças que percebe em você a cada dia do treinamento, a prática do workshop das emoções. Então, hoje à noite você vai escrever aqui, ó. Lembre-se que as grandes mudanças são frutos de pequenos passos. O que conquistei hoje? O que percebo de diferente em mim? Hoje, na quinta-feira. Amanhã, sexta, Gi. O que conquistei hoje? O que percebo de diferente em mim? Andréia, no sábado. O que eu conquistei hoje? O que eu percebo de diferente em mim? Quanto tempo vocês gastam para fazer isso? Nem 5 minutos. Coloca do lado da cama, no cômodozinho ali, com a caneta e o caderninho que vocês imprimiram e façam por 21 dias. Tenham disciplina, botem um lembrete no celular para fazer e vocês vão ver a transformação que vai ocorrer em você. Alessandra, eu esqueci um dia, eu vou abandonar. Não, só não faça aquele dia e continua no próximo, tá bom? Porque o sucesso é fazer isso de pequenos passos, um pequeno passo todos os dias. Gostaram desses 2 exercícios, gente? Me estressei muito. Vou ler aquele texto ali do Eu Maduro. Fazer agora, pós o workshop, o acompanhamento de 21 dias da tua evolução. Se passei mal nenhum, pulo, tá? Se passei mal no 1, eu pulo. Então, esse é um ponto importante. Então, agora, eu vou indo aqui já para o nosso no direcionamento, né, dos últimos slides aí do nosso workshop. Então, a gente viu aqui, né, a ferramenta do treinar o meu eu maduro. Inteligência emocional é uma ferramenta poderosa para nós gerenciarmos as nossas emoções. Lembre-se que são apenas 5 as emoções universais. Mas existem outras, que são as secundárias, as terciárias, né? São oriundas das originais. Não é à toa que o ser humano é cheio de complexidade.
Quando a gente fala de emoções e sentimentos, a inteligência emocional aparece como uma maneira muito eficaz para a gente aprender a lidar com tudo o que nos acontece. Isso faz com que a gente seja muito hábil e imprescindível tanto na vida pessoal quanto profissional. Quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, você aprende a reconhecer as suas emoções, sabe lidar com elas, entende como se manter motivado diante das frustrações, desenvolve empatia e habilidades interpessoais. Qualquer pessoa é capaz de desenvolver inteligência emocional? Sim, qualquer pessoa é capaz, desde que esteja disposta. Curso sobre a temática, estamos aqui hoje. Terapia é muito eficaz para o desenvolvimento da IE. Você vai trabalhar o teu autoconhecimento, que é olhar para dentro de si, o seu eu e as suas emoções. Entender seus gatilhos, aquilo que te estressa, aquilo que te deixa mal e como lidar com tudo o que você sente. Então, esses são os passos que vocês estão dando que vão ajudar vocês a desenvolverem a inteligência emocional. Entendendo que a inteligência emocional é considerada parâmetro principal e importante, e mais importante do que o coeficiente de inteligência, que ele determina um profissional se ele tem um desempenho bom, se ele tem uma capacidade de liderança. A inteligência emocional regula isso. Então, a IE é a capacidade da gente perceber as nossas emoções e exprimir elas, assimilar ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, além de regulá-la em si mesmo e nos outros. Egi, talvez você tenha razão. Mesmo que eu ache que ela não tem razão, mesmo que eu ache que ela está toda errada, porque naquele momento eu preciso regular as minhas emoções, pensar a forma de agir para depois eu ir para o enfrentamento. Fez sentido, gente, até aqui? Silêncio proativo, muito importante. As 5 habilidades da IE, segundo o Dr. Daniel Goleman, vocês fizeram o teste, eu expliquei como descobrir em qual delas você tem mais gap. Lembram que eu ensinei vocês a fazerem esse exercício no primeiro dia? É a autoconsciência, que é a capacidade de conhecer, de reconhecer as nossas próprias emoções. Tipo, não sei se eu tenho alegria, tristeza, raiva, ansiedade, medo, sofrimento por antecipação, não sei o que eu tenho. Tenho que entender o que é isso, estudar cada uma delas. A autorregulação, que é a nossa capacidade da gente lidar com as emoções. Automotivação, que é a capacidade de se motivar e se manter motivado mesmo em situações adversas ou se reerguer rápido frente às adversidades da vida. Tomei um baque hoje, volto rápido nesse processo. Então, empatia, a nossa capacidade de enxergar as coisas sobre a perspectiva do outro, eu me colocar no lugar da Lana para saber o que ela estava sentindo naquele momento. Se colocar no lugar do gerente para pensar o que ele está sentindo, por que ele está agindo dessa forma. Habilidades sociais, que é um conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Como eu me relaciono com as pessoas. E eu sou muito julgado por isso que a gente diz que o coeficiente de inteligência emocional ele é maior do que o QI como valorização. Olha aqui.
Compreenderam, gente? Como o ser humano julga o tempo inteiro? E o quanto as nossas emoções ruins, elas afetam os outros. Aí na criança, imagina a sensibilidade da criança, ela é incrível, é incrível. Ontem eu liguei para o meu afilhado, eu tinha levado ele no dia da criança no shopping, brincar na praça, e ele aprontou comigo. E a gente teve que ter uma DR, né? E ele não esquece nada. Ele tem uma memória daquelas. Aí eu liguei para ele para falar com ele pelo celular e a minha irmã passou assim para ele e ele fez assim para mim, ó. Só que ele me ama demais, eu amo demais ele, a gente não consegue ficar de mal, né? A gente conversa e alinha. E ele fez assim para mim, ó. Eu disse: "Que foi? Tá de mal comigo por causa do shopping?" Ele: "Não, eu só estava brincando", porque ele viu que eu achei que ele estava bravo comigo. Então a sensibilidade das crianças, ele tem 5 anos, gente. Eu nunca vi coisa igual. Eles são muito sensíveis, vocês viram a menininha ali, né, o quanto ela ficou sensibilizada pelas emoções que foram geradas. Então cuidado com o julgamento, às vezes a gente erra feio, e o errar feio muitas vezes faz com que a gente erre o ponto, né. Então eu tô aqui, ó, gente, falando de autoconsciência, vamos falar um pouquinho sobre autorregulação, que é a nossa capacidade de monitorar e controlar nossos próprios comportamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, alternando-os de acordo com as exigências de cada situação. Qual a importância da gente se autorregular? É uma técnica importante para o desenvolvimento pessoal e profissional, uma vez que os ambientes são repletos de desafio que exigem não apenas o conhecimento técnico. Técnica a gente tem que saber, é por isso que a gente está ali na função. A gente tem que saber operacionalizar a técnica, mas uma elevada produtividade e conduta positiva, o que inclui saber se relacionar e lidar com conflitos. Eu estou fechando um projeto com uma empresa que não é daqui para 229 colaboradores. Eles estão mudando o modelo de gestão e eles querem trabalhar o relacionamento interpessoal e o foco no atendimento ao cliente interno. Por exemplo, eu toco o meu ramal, eu sei que é um gerente de loja, eu não vou atender porque eu sei que vou me incomodar. E é assim que a equipe está reagindo. Então, nós vamos ter que trabalhar uma desconstrução, uma mudança de mentalidade com foco no atendimento e no relacionamento dos clientes. Então, vocês imaginam o quanto precisa um processo de transformação que ficou uma cultura de mau atendimento. E é isso que o gestor está lá há 4 meses, ele diz assim, ó, terrível, Alessandra, terrível. Tem uma pessoa que é a única pessoa que atende no setor. Todo mundo faz de conta que não atende. Olha, faz de conta que não pode atender naquele momento. Então, assim, como é triste a gente ver isso, e a empresa tem que passar por um treinamento geral e todo mundo para eles aprenderem a fazer o papel dele, que é uma rede de apoio dentro de uma organização. Então, gente, aqui a gente fala muito sobre a importância da autorregulação, é se relacionar com as pessoas. Não basta entregar apenas bons resultados, é necessário ter controle emocional. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente apresenta comportamento agressivo e tem dificuldade para lidar com imprevistos e situações do dia a dia.
Por que se autorregular? Quando o autocontrole emocional, ele vai possibilitar que você se acalme frente às situações que acontecem com você, vai fazer com que você tenha mais segurança, você consiga responder da melhor maneira possível em momentos de estresse e se relacionar de uma maneira mais positiva e construtiva. É um conjunto, então, né, gente, de escolhas e comportamentos que são adquiridos por meio do desenvolvimento da inteligência emocional e que levam, então, o indivíduo a usar o máximo de suas qualidades para alcançar o sucesso profissional. Como a gente desenvolve? Entendendo que uma baixa autorregulação pode levar a conflitos, discussões, brigas com as pessoas que estão próximas a gente. E muitas vezes, ao longo do tempo, produz uma imagem pessoal muito negativa e afasta as pessoas e as relações mais próximas. Graças ao autocontrole, à autorregulação, a gente regula as nossas respostas. A gente escolhe, né, as nossas respostas emocionais, reagindo de maneira adequada frente aos acontecimentos que a gente se depara na vida. E assim a gente se adapta melhor ao nosso entorno. Ainda é aprender a pensar nas coisas antes de falar, racionalizar a emoção. Eu sempre falo isso. Para evitar que se desdobre e se transforme em ansiedade, ou adquirir recursos próprios para aprender a administrar os seus comportamentos e emoções com você mesmo. O autocontrole é uma qualidade que Esse vídeo é muito bacana, tá? Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nele. O autocontrole é uma qualidade que todos nós, cedo ou tarde, precisamos começar a desenvolver. Seres humanos não são lógicos, portanto, não agem com a razão o tempo inteiro. As emoções têm grande influência em decisões e atos do nosso dia a dia. A melhor forma de adquirir e manter o autocontrole é desenvolver a inteligência emocional. Meu nome é Rodrigo Fonseca e eu sou presidente da SBE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E você está assistindo aqui a mais um episódio do meu canal aqui do YouTube. Se você se interessou pelo tema que eu estou abordando aqui agora, ou pelo conteúdo que eu vou te apresentar, meus contatos estão na descrição aqui desse vídeo. Agora, vamos às vantagens de manter o autocontrole. As vantagens são inúmeras, porque a maioria dos sofrimentos das pessoas estão relacionados à falta de autocontrole, situações de mau humor, estresse, irritabilidade. Junto com o estresse, surgem muitos problemas e as más palavras que desencadeiam negatividade no ambiente corporativo. Por isso, muitas pessoas estão sendo demitidas ou perdendo negócios e oportunidades de alavancar a própria carreira devido à falta de autocontrole. Primeiro, você precisa entender o que você ganha desenvolvendo o seu autocontrole e quais são os seus benefícios. Entre os benefícios de desenvolver o autocontrole está a capacidade das pessoas dominarem as próprias emoções e conseguirem evitar comportamentos impulsivos e negativos na hora errada e com as pessoas erradas. Indivíduos com autocontrole usam sua inteligência emocional e conseguem escolher exatamente como querem agir. O resultado é a tomada de decisões mais assertivas e lucrativas. As pessoas aprendem a lidar melhor com o estresse e as pressões do dia a dia, notabilizam-se aí pela marca da temperança, por serem mais equilibradas emocionalmente e por serem líderes que inspiram a todos ao seu redor. Quando o indivíduo exercita o autocontrole, ele consegue ter domínio sobre suas respostas, impulsos e emoções extremas, atingindo aí os seus objetivos sem a interferência de emoções negativas. Desse modo, o equilíbrio emocional o auxilia a moderar sentimentos sabotadores e controlar assertivamente seus impulsos para que analise bem as suas escolhas, busque o equilíbrio e não tome decisões de maneira impensada. As pessoas que possuem autocontrole devem isso à sua inteligência emocional, ou seja, saber usar as suas emoções a seu favor. O autocontrole deve ser exercitado diariamente no trabalho, em família, no trânsito e nas relações, para que seja aplicado de maneira natural. O autocontrole deve ser usado também positivamente, sem anular as suas próprias emoções, mas lidando com elas de forma madura e mostrando às pessoas ao seu redor como desenvolver o autocontrole através do seu próprio exemplo. Agora, eu vou te mostrar os 5 passos para que você desenvolva
o autocontrole no ambiente corporativo. Primeiro, tome consciência das suas emoções. Não podemos controlar o que não conhecemos. Explorar nossas emoções sem medo e sem censura, positivas ou negativas, principalmente as que são reprováveis socialmente, é o ponto inicial da sua mudança. Ou seja, se permita perceber cada uma das suas emoções acontecendo dentro do seu dia a dia. Segundo, liste cada uma das ações e reações extremamente emocionais. Isso exige muita atenção, uma vez que muitos dos nossos comportamentos são resultados da nossa própria história de vida. E a partir disso, comece a identificar os gatilhos para evitá-los no seu cotidiano. Terceiro, assuma a responsabilidade. A dramatização exagerada de momentos difíceis profissionais é uma agressão que fazemos a nós mesmos e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Ao invés disso, assuma a responsabilidade. Quando somos radicais demais e exigimos muito dos outros e de nós mesmos, claro, situações de estresse intenso provocam Ale, o vídeo tá sem áudio. nossos talentos de maneira notável. É o poder da Continua performance sem. humana no dia a dia profissional. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e Vocês não escutaram nada? Não, Ale, da metade pra frente ficou sem áudio. Ai, É, que no pena. finalzinho não deu para ouvir. Depois eu coloco no grupo, então, tá? Mas pegaram toda aquela parte do autocontrole, das dicas que ele deu? Perfeito. Tá ótimo, então, gente. E aí, a gente chega, finalmente, é só um reforço de tudo que eu falei para vocês, tá? O Rodrigo, eu já fiz curso com ele e tal, em São Paulo, foi ele que trouxe o Daniel Goleman para o Brasil, que é o pai aí da inteligência emocional. Ele é o dono do Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional, a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, então ele traz, assim, um fechamento legal para aquilo que eu trouxe para vocês. Agora eu falo de florescer, eu falo de psicologia positiva dentro da teoria do Martin Seligman, Dr. Martin Seligman, que ele fala do método PERMA. P, emoções positivas. E, engajamento para que eu queira viver uma vida melhor. R, relacionamentos positivos. M, significado ou propósito. E A, de realização. PERMA. Então vamos entender um pouquinho. Emoções positivas é o primeiro elemento que a gente tem que ter. A gente falou sobre emoções positivas, do quanto é importante quando a gente tem uma emoção negativa, substituir por sim. Desculpa, gente. Meu marido subiu correndo aqui, os cachorrinhos se assustaram. Então, é muito importante a gente substituir cada emoção negativa por pelo menos 3 pensamentos positivos, para expandir os nossos pensamentos, para que a gente possa, então, ter pontos de visita, de ações, entregar melhores resultados e melhores sentimentos. Alguns exemplos de emoções positivas que eu falei para você. Gratidão, falamos sobre gratidão, né? De sermos gratos. Falamos sobre empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Esperança,
por dias melhores, alegria, ser sereno, ser otimista, estar contente, ser inspirado, ter amor no nosso coração. Então, essas são as emoções positivas que a gente está gerando. O engajamento, né, que é o flow, está relacionado ao nosso estado de profunda concentração, absorção e foco naquilo que a gente está fazendo. Esse elemento está relacionado à experiência de flow, ou seja, estado de alto envolvimento psicológico para gerar uma experiência ótima naquilo que traz prazer para a gente. Estudar algo difícil gera frustração, estudar algo muito fácil gera tédio, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. O Dr. Martin Seligman, ele traz e sugere algumas perguntas que a gente deve fazer para a gente se ajudar a enxergar o nosso estado de flow. O tempo parou para você? Você ficou completamente absorvido pela atividade que você estava fazendo? Tipo, vai conversar com uma amiga, vai fazer um curso, vai ler um livro, você não viu passar o tempo? Então, você estava em estado de flow. Estava de atenção focada 100%. Isso se chama engajamento naquilo que você estiver fazendo. Relacionamentos, né? Que é o do R, são a base da vida humana. As relações que acontecem no contexto geral da nossa vida influenciam nosso comportamento. Então, o apoio social tem sido associado a menores índices de depressão, melhor saúde física, menor risco de mortalidade e comportamentos mais saudáveis. Então, ter relacionamentos positivos, sair, interagir, socializar, fazer happy hour, jogar bola junto, que é o que vocês fazem aí, gurias. Então, assim, tudo isso vai ajudar vocês a vocês serem mais felizes. Significado ou propósito, né? Ele é alcançado quando a gente sente que pertence a algo, que a gente veio para servir, que existe um bem maior. Não só nós somos os centros do mundo, né? Dá a sensação de que a vida é importante, traz um significado, um propósito, e está relacionada à nossa melhoria, seja de saúde física, satisfação com a vida. E temos, então, a realização, está relacionada à sensação de trabalhar para alcançar objetivos. Ter objetivos bem definidos, esforçar-se para alcançá-lo é parte importante do bem-estar. Diz que quando a gente tem aí um boleto para pagar, quando a gente está realizando um sonho, a gente se motiva muito mais com o trabalho, a gente bota menos minhoca na cabeça, porque a gente tem o nosso foco. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, ela assim, Ali, comprei um apartamento, agora por 4 anos não posso reclamar do trabalho, porque eu tenho compromisso de pagar esse apartamento. Eu disse, isso é engajamento, isso é realização, isso é o que nos movimenta e nos motiva. Qual o resultado, então, do método do PERMA? As pessoas que estão florescendo para a vida através do PERMA, né? Elas são fisicamente mais saudáveis, mais produtivas, mais pacíficas, e então elas estão diferente daquelas que não florescem, né? Então, observou-se ainda que as pessoas são mais propensas a contribuírem com a comunidade e têm uma maior expectativa de vida. Com a prática da psicologia positiva, que foi esse método que eu expliquei para vocês, a gente começa a notar pequenas mudanças na nossa mente. Hábitos comportamentais que antes não nos incomodavam e a gente não percebia. O objetivo de longo prazo é fazer com que essa prática das emoções positivas, do engajamento, de relações positivas, de ter um significado de vida, um propósito e das realizações seja natural a experienciada diariamente. E o futuro, gente, depende do que a gente faz no presente. Esse é o ponto. Aqui, então, vai ficar o exercício, que é as mudanças que você percebe em você, tá bom? 21 dias seguidos. As mudanças que você percebe em você, eu já mostrei para vocês. E para encerrar, gente, escutem essa música. Perceba o relaxamento que essa música traz para a gente. Eu queria que vocês colocassem na mente de vocês que abandonar hábitos ruins, sair de relacionamentos tóxicos, ter pessoas boas junto com a gente, ter uma rede de apoio, se relacionar com as pessoas, amar verdadeiramente as pessoas, ser um bom líder, ter um propósito, buscar emoções positivas na vida, vão fazer com que vocês mais felizes. Pessoas mais felizes são mais próximas. Pessoas mais felizes não incomodam os outros.
ditado que eu trago sempre. Pessoas mais felizes ajudam as pessoas a serem felizes. Porque a vida, gente, é uma roda gigante. Às vezes a gente está lá em cima, com emoções extremamente positivas, e de repente a gente está lá embaixo. E a gente precisa ver aquela tristeza, aquela depressão, para que a gente possa se erguer e evoluir. Então, que a gente passe menos tempo nesse espaço de agonia, nesse espaço de tristeza, e a gente busque cada vez mais viver florescimento, e florescer para a vida. Eu vou compartilhar com vocês o livro do Dr. Martin Seligman, que tem o nome de Florescer. E vocês vão se apaixonar por esse livro. Leiam ele, vai ajudar vocês a crescer, a evoluir, a gerir as suas reações, a ter um controle maior sobre o avião, o piloto da sua vida, para que vocês possam ser ainda mais saudáveis e ainda mais prósperas. Para vocês que estão aqui até agora, esse momento, muito obrigado. Continuem fazendo os exercícios, continuem praticando, porque só fracassa, gente, quem desiste. Esse é o ponto. Quero saber se valeu a pena nosso workshop, esses diazinhos que a gente passou juntas. Oi, Ali, vou falar. Tá. O horário, na verdade, tu pode ter visto que a gente entrava, saía, fechava a câmera, porque com criança, a gente sozinha em casa, sem o marido, tem que dar banho, tem que dar janta, mas por tudo que a gente viu, com certeza a gente leva uma lição muito boa. O PERMA ali, eu já coloquei os 5 mandamentos da inteligência emocional, né? É uma coisa que a gente tem que levar, que a gente tem que ter ali na nossa vista para a gente praticar e para a gente ser melhor a cada dia como pessoa, como profissional, enfim. Para mim foi bem valioso esse treinamento e com certeza a gente tem que se desenvolver, sempre tem que participar disso tudo para a gente vencer e a gente chegar onde a gente quer. Excelente, Gê, muito obrigada. E na sequência, eu já vou colocar o livro Florescer ali para vocês, vocês vão adorar, tá? O livro do Dr. Martin Seligman é da psicologia positiva e ele vai ajudar muito, ele tem ajudado muitas pessoas que eu tenho indicado para que essas pessoas, então, se sintam mais felizes, mais realizadas, né? E automaticamente, claro, se a gente reprograma a nossa mente, com certeza vocês vão ser mais prósperos em todos os sentidos. Reprograma a sua mente. A gente recebeu uma programação. Não significa que o sistema não fica ultrapassado. Não significa que a gente não precise reaprender coisas novas para a gente ser mais feliz, né? Esse é um ponto importante. Quem mais aí? Nada, nada, nada. Gente, vocês têm que fazer muito curso comigo, porque eu vou colocar vocês para Eu vou falar. falar. Vai lá, então. Para mim também foi bem bom, foi bem valioso o treinamento. Às vezes ali no dia a dia, né, a gente tem esses sentimentos negativos, a gente é impaciente, a gente é reativo, quer responder na hora, mas com certeza agora a gente vai silêncio, vai respirar, vai pensar, né, antes de responder, de fazer alguma coisa, para não gerar mais sentimentos negativos. Então, a empatia, né, você tratar o outro como gostaria de ser tratado, às vezes sempre penso assim, tem várias formas de eu falar alguma coisa, então por que eu não vou escolher a forma mais gentil de falar com essa pessoa, né? A gente só atrai coisas melhores. Então, com certeza foi muito bom, vou fazer os exercícios, vou ler novamente a apostila e assim vamos nos desenvolvendo. Tá certo. Obrigada, obrigada, Francesca. Tenho certeza aí que cada lição que a gente leva para a gente cresce, se torna um ser humano melhor. E nossa vida é evolução. A gente ser melhor todos os dias, né? E eu adoro o que eu faço, porque eu sei que de alguma forma as pessoas evoluem. 1%, 2%, e ali nos 21 dias, se a gente evoluir 21%, vocês já pensaram quanto melhor a gente vai ficar fazendo exercício? Fantástico. Isso, gente, vocês são tímidos, né? Vamos vencer essa timidez aí para fazer acontecer. Então, vamos descansar. Eu sei que é complexo, sim, com filho, essa coisa toda, mas eu sei que vocês deram o melhor de vocês. Então, dá um beijinho aí nesse pequeno lindo.
Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda, né? Que eu vou ligar também pro meu afilhado para ver se ele ainda tá bravo comigo que a gente teve a nossa DR lá. Fiquem bem, tá? Fiquem com Deus. Um abraço grande no coração de vocês e um até logo. A gente Boa já se... noite. Obrigada. Boa noite, Beijo. gente. Peço mais e mais. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite, até mais, valeu, um abração. Obrigada.